Eu mal posso esperar. Já viram? Olhem tão para querido. ele. É mesmo, querido. Ai, que coisinha mais Mas que fofa. coisinha É tão lindo, fofa. lindo. É o bebê mais adorável que eu já vi. A pedido de um outro inscrito, venho trazer para vocês a verdadeira história de Dumbo. Em 2019, a Disney acaba de lançar o live action de Dumbo, um filme que conta a história de um elefante que aprende a voar. O filme Dumbo de 2019 é um filme live action baseado na animação da Disney Dumbo, de 1941. Mas uma coisa que talvez algumas pessoas não saibam é que o verdadeiro elefante se chama Jumbo e foi capturado na atual Etiópia em 1862. Quando foi pego, o elefantinho tinha apenas 2 anos e meio e foi separado de sua mãe, e tudo indica que ela foi assassinada por caçadores. De sua terra natal, ele foi levado até Paris para se apresentar em um circo. Porém, machucado, ele foi trocado por um rinoceronte. Ele foi então encaminhado para o Zoológico de Londres. O ano era 1865, e ter um animal como esse era uma façanha em tanto para esse tipo de parque. Só que o estado de Jumbo não era nada bom. Ele ficou sob os cuidados de Abraham Bartlett, o diretor do zoológico. O diretor encarregou Matthew Scott, um funcionário do parque, para ser o tutor de Jumbo. Solitário, Scott começa a dormir na jaula com o animal, e não demora muito para que eles comecem a desenvolver um vínculo emocional. Se hidrate. O cuidador conseguiu curar o elefante, e o animal não conseguia ficar nem um minuto sequer longe do seu amigo humano. Veio então a popularização da fotografia e muitos artistas começaram a retratar Jumbo. Assim o elefante ganhou muita fama em Londres e várias pessoas queriam vê-lo de pertinho. Porém, em 1880, ele começou a desenvolver uma espécie de dupla personalidade. De dia era dócil e à noite tinha explosões de raiva e destruía todo o armazém onde vivia. Bartlett, o diretor do zoológico, tinha a hipótese que Jumbo estava chegando aos seus 20 anos e por isso estava com os hormônios alterados. O único capaz de controlá-lo era Scott, porém de uma maneira muito controversa. Ele dava o uísque para o animal, que logo ficava bêbado e esquecia dos acessos de raiva. Hoje se tem mais claro os motivos pelo qual o animal destruía tudo que via pela frente. Richard Thomas, um arqueólogo da Universidade de Leicester do Reino Unido, analisou os restos mortais de Jumbo e constatou que ele sofria de dores de dente por causa das tortas que ele ganhava dos visitantes. Com medo de uma repercussão negativa, o diretor do zoológico vendeu o elefante para uma circense americana, P.T. Barnum. Quando o Jumbo se recusou a entrar em uma caixa para se levar aos Estados Unidos, essa ação dele foi considerada patriótica pela nação. Ele acabou indo mesmo assim, e na América do Norte acabou sendo vendido como o maior animal do mundo. Tudo acabou quando a trupe do circo estava saindo de uma cidade canadense. Jumbo e o bebê elefante estavam cruzando em uma linha férrea, quando uma locomotiva surgiu de repente. Iria pegar o bebê em cheio se não fosse Jumbo tê-lo protegido com seu corpo. O preço foi a morte, contou o dono do circo. Outro relato mais incrível existente é o de Barnum, que nos fez acreditar que a morte do animal foi um ato heróico, em que Jumbo se sacrificou para salvar a vida do filhote. Mas não foi assim, disse o Sir David Attenborough, diretor do documentário Attenborough e o Elefante Gigante. Segundo ele, enquanto subia em outro trem, outra locomotiva que vinha no sentido contrário acertou Jumbo, que tinha 24 anos. A mentira de Barnum faria ele lucrar ainda mais mesmo depois da morte do elefante. Ele venderia os restos mortais e dessecaria o cadáver, para que Jumbo rodasse com o circo de qualquer forma. E é só isso. Eu lhe digo nada, viu?